Então, tá aí, ó. Vamos conversar. Essa conversa é essencial para mim. Uma vez por semana, né? No sábado, a gente fazer esse contato por aqui. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Mas qual é mesmo a tua idade? Depende, doutor Maia. Agora eu tô com 200 anos, tô brabo. Olha, eu só fiz 150. Pô, tu tá na minha frente. Tô. Mas não, sabe o que? Que aconteceu? Já há muitos anos eu geralmente falo isso, tá? Mas aí, agora mais cedo, uma pessoa me disse que estava numa reunião, não entendi muito bem. Até falei que a gente pode conversar depois. E que ela usou esse argumento que eu uso quando perguntaram a idade dela, e ela disse que isso estabeleceu uma conversa muito louca, assim, que ela gostou muito, que o pessoal gostou muito. E daí já alguém me perguntando aqui que eu não posso. Alguém já me disse que isso, para mim, com a minha idade, é bom de dizer, né? Dá para dizer. Mas uma pessoa, um jovem, ele tem que saber a idade dele e tal. E aí se estabeleceu essa discussãozinha aqui, em cima de um hábito meu de dizer que depende da hora. Aí que houve a polêmica. Tipo assim, falta de polêmica, né, doutor Maia? Porque já tem Papa. O Lula já esteve na Rússia. O tal pedaço da nave russa já caiu no mar. Quer dizer, a gente está meio sem pauta, né? Então acabou que essa pauta ficou aqui e colou, né? Uhum. Que todo mundo se preocupa com isso, né? Eu acho que tem sempre um preconceito, né? Quanto mais jovem, mais fácil de dizer a idade. Quanto mais velho, mais difícil, né? Então, esse preconceito eu acho que depende muito de cada pessoa, né? Isso é uma coisa assim meio vaga até, né? Que cabe uma discussão assim sem fim. Né? Isso tenha sido que eu encontrei de não mentir a minha idade e não, digamos assim, dizer a verdade, que eu já sou uma senhora idosa e tal, sabe? Não sei, deve ter isso, ser isso. É que realmente existe um preconceito muito grande em relação à idade e à velhice, né? No sentido, hoje, assim, um dos pontos chaves, assim, é ser jovem, né? E, ao mesmo tempo, ser jovem depende muito, como tu está dizendo, de posições pessoais em que cada um deve definir a sua idade ou a sua comunicação da idade. Então, como eu disse, tem várias posições possíveis de serem discutidas, né? E faladas, mas de uma regra assim categórica de preconceito de eu dizer a idade ou não dizer a idade. É um ambiente, como sendo polêmico, ele está sujeito a N opiniões, né? Baseado em cada uma ou cada maneira das pessoas entenderem isso, né? Uhum. Por isso, então, a discussão. Eu acho que o teu caminho, assim, se te faz bem. Tá bom, Como né? é que diz aquela frase? Tudo que te faz bem não é proibido. Assinado Satanás, né? Mas o problema é esse, né? Mas quer ver? Eu me lembro quando eu nasci o meu primeiro neto, sabe? Sim. E eu fiquei muito eufórica e comecei a falar que meu neto estava nascendo, que meu neto ia nascer, não sei o quê, e eu comecei a ouvir gente dizendo, não, não fala, isso vai mostrar a tua idade. Mas que isso? Claro que eu vou falar, né? Não vou negar que eu estou sendo avó para dizer que eu estou com 20 anos. Né? E aí a gente vive. E como eu tenho esse programa e falo, e algumas pessoas me ouvem, fica uma coisa assim meio. Parece que eu estou querendo passar um jeito de ser, uma maneira de ser, mas só que não, eu acho que cada um tem que fazer isso que é exatamente o que você falou. O que te faz bem? Como é, onde é que tu fica quando tu tá falando determinadas coisas? Tá te fazendo bem? Tá, então fica aí. Não precisa ser igual a fulana, beltrana, faça aquilo que teu coração mandar, né? E tudo que te faz bem não é proibido. É que quando é colocado assim, assinado Satanás,
era ambiguidade, vamos dizer que tudo ou todas as coisas têm em si, né, uma duplicidade de opiniões que geram os chamados preconceitos, né? Não é bom Cada ficar um velho, tem a hein? sua. Se alguém disser que é bom ficar velho, eu vou ficar de mal. Eu vou ficar Pois é. brava. Porque não é bom ficar velho. Não é. E acabou. Não é. A prova está, né, Beatriz, que estão trabalhando o tempo todo em busca da eterna juventude, né? Uhum. E isso é um programa, inclusive, científico, né, de entender bem como é que funciona, certos organismos se regeneram absolutamente, quase que de forma eterna, né? Então, se há um estudo disso, é porque persistir na vida ou querer ficar eternamente vivo e saudável e jovem é um anseio, isso continua intenso, e quanto mais capacidade a ciência tem, mais busca para estar em torno de 75, 77 anos, né? Capaz? E com gente. A idade, a média estaria em torno de 75, 77, né? E se tu voltar 200 anos, uma pessoa de 50 anos já era considerada idosa e velha, né? Que a maioria morria antes dos 50 anos por mil problemas Sim. de todo tipo, né? E tinha até aquela coisa da tuberculose, né? Dos poetas, era 26, 32 anos que morriam, né? Todas as doenças infecciosas e problemas. Enfim, era uma dificuldade. Viver assim e ter dentes até os 40 anos era uma coisa raríssima, né? A pessoa ia desaparecendo, se desintegrando, né? Sem O que nenhum apoio de acontece, fora. sim, e o que acontece radicalmente em quase toda a natureza. Não existe nada na natureza que fique íntegro, sem se deteriorar, sem se desmanchar, com o passar do tempo, né? Eu me lembro que, eu acho que foi na década de 80, por aí, não sei, eu sei que virou, assim, tipo, todo mundo ficou sabendo que uma das causas do envelhecimento de quase tudo no planeta é o oxigênio, né? E quando eu me lembro que os grupos falavam sobre isso, e a gente respira menos, mas era gozação, era brincadeira. Quando se descobriu que o oxigênio é uma das causas do envelhecimento, da deterioração, né, do enferrujar, por exemplo, do ferro e tal. Quando se descobriu e virou assim modinha, virou piada contar nos grupos. Tem certos animais, tipo as medusas, né, que tem alguns deles, ou uma espécie, quando ela chega numa certa idade, ela regride e fica como se fosse uma espécie de feto, voltando e considerando-se então um organismo eterno. Como os estudos estão sendo feitos, o que acontece nesses tipos de animais, ou enfim, de pose de natureza, em que o envelhecimento é muito lento ou quase impossível, ou eterno, não há envelhecimento, porque esses animais, esses tipos de medusa regridem a uma zona fetal como se então se transformassem e voltassem a ser jovens de novo, crescendo, né? Então, com esses estudos, a tendência da ciência é descobrir possibilidades de se viver muito mais hoje, né? Que crianças nascidas raramente poderiam viver bem, né? Uhum. E tem ele se atravessa para fazer isso aqui na nossa, né? Ela vai quebrando, ela quebra o próprio bico, ela regenera suas garras e depois ela sai de novo, uma nova águia mais forte e revitalizada. Então, quando contaram isso também é um mito, né? Na verdade, não é exatamente assim que acontece. Não é exatamente assim. Entra um dos mitos mais famosos é a alquimia, né? O alquimista são 7
né? Interessante, 7 níveis alquímicos até chegar na pedra filosofal, no elixir da longa vida e na vida eterna, né? E eu até esse tempo estava vendo que tem uma metáfora também, uma semelhança interessante na Santa Teresa d'Ávila, né, que diz que são 7 os níveis de Deus dentro do homem, né? E que esse caminho de níveis internos de percepção mística é uma coisa que levaria, então, uma santa, no caso ela, né, que tem os Delírios de Teresa, que a gente sabe que ela escreveu, como uma filósofa da Igreja Católica, como mística, né, inclusive com ameaças de ir para a fogueira por causa dessa visão mística dela, mas que esse equivale aos 7 níveis alquímicos, né, dos alquimistas, que transformavam o chumbo em ouro, mas na realidade era a busca da vida eterna, né, o elixir da longa vida e a transformação de si mesmo em algo transcendente. É como se então eu pudesse dizer, ele virou um Buda, né, que o Buda na frente daquela árvore se transformou num ser divino, né. Então existe essa ideia profunda, aí já quase mística e mitológica, é um verdadeiro mito, de que a gente poderia viver eternamente com o corpo. E aquela outra ideia da cristã, né, que no fim dos tempos todos nós retornaremos aos nossos corpos e viveremos eternamente juntos, né? Uma coisa também mística e mítica, né? E meio eu não quero. Eu, particularmente, eu tô abrindo mão, não quero isso. Acho muito bizarro. Tu vai e fica lá morta durante o período, depois tu volta e daí tu vai viver para sempre com aquelas pessoas ali. É melhor não, né? Mas assim, ó, daí levando mais pro lado da basófia aqui, né? Da brincadeira. É que é tudo muito. Como a gente não sabe nada, tudo que eu imaginar é possível, né? Não, pois é, eu até imaginei agora que eu e tu estaríamos lá. Para sempre falando. Para sempre juntos, né? E logo à frente ali o Lula, o Bolsonaro e todo mundo, Não, né? não, socorro, não quero. Eu prefiro não. Como é, me inclua fora dessa. Não quero mesmo, mas é que a gente tem essa coisa do fim e que é insuportável. Eu acho que por mais que a tua vida seja uma M, a ideia do fim, a ideia do desaparecimento, a ideia da destruição total, ela é insuportável, né? Para nossa vida, assim como um ego visível e vivendo neste mundo, a ideia de desaparecimento é meio torturante, né? A maioria das pessoas, quando a gente se fala em morte, o cara já começa a fazer o sinal da cruz, sai de perto, não gosto de falar isso, não existe, não quero. E outros que levam isso assim, até filosoficamente, né? Tu deves falar com a tua morte sempre que tu estiver angustiado, ansioso e deprimido, porque ela nasceu contigo, está contigo como uma sombra e sabe tudo de ti, inclusive o dia que tu vai morrer. Então, idealiza uma conversa com ela para ficar melhor e não ficar tão ansioso. Aí depende da formação da pessoa de poder fazer diálogos internos em que eu levo em consideração a minha morte, né? Uma amiga aqui, ela está dizendo assim, ó, estou com 82 anos. Gosto dessa ideia de dizer que depende da hora, porque agora, até quando dizem que eu sou uma velha mimada, eu me sinto bem. Porque eu fico de mal e diz a minha neta, e olha só, e diz a minha neta que eu faço beicinho quando alguma coisa alguma coisa me desagrada. É, uma velha mimada. Tá certo, né? Eu acho que tá bom, ajuda, gente. E cada um deve descobrir um caminho de doenças mais graves, como demência, Alzheimer. Eu descobri um caminho de relacionamento com os outros que cada vez eu me sinta mais capaz de interagir com os que me cercam sem maiores crises ou
visão depressiva de que eu estou indo na direção da morte. Então, no caso dela, sendo, como ela diz, uma velha mimada, é um mimo essa maneira dela lidar com a vida, né? Eu acho. É melhor do que ficar o tempo todo. Sabe aquelas pessoas que sabem exatamente como é que tem que se portar, como é que tem que falar, como é que tem que sentar, como é que tem. Aquelas pessoas que são assim, exigem um comportamento da outra como se fosse uma rainha da Inglaterra, né? Senta direito, fala direito, baixa a tua voz. A pessoa que está o tempo todo assim, por quê? Porque é uma senhora idosa ou um senhor idoso, é uma pessoa que passa a ser, parece o fiscal do capeta, né? Ali o tempo todo do teu lado, te dando ideia do que tem que fazer. Ou aquele que diz, me ouve que eu tenho experiência. Isso. O que sabe tudo, né? O sabão, quer dizer, sabe tudo. É que ninguém tá certo, né? Ninguém sabe o que fazer também. Isso aqui é meio hospício mesmo, né? Esse é o ponto estrito. De novo, a gente, quando fala assim abertamente nessas coisas em relação a uma sequência de vida em que tu lida bem com ansiedade, depressão e angústias, né, que surgem o tempo todo, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, nós vivemos numa ilusão constante de felicidade, de que a gente vai chegar em algum lugar e vai ter tudo que hipoteticamente nos deixa bem e feliz. Mas essa ilusão que nos habita o tempo todo, ela está imediatamente seguida da desilusão, né? Uhum. E a desilusão tem dois trabalhos chamados do negativo. Um deles é o sonho, em que tu, ao dormir, tu metaboliza todas as problemáticas que tu tem na tua vida de uma forma simbólica. Daí a busca da interpretação dos sonhos como um caminho, uma linha de ideias onde eu posso viver melhor. Então, toda a linha de interpretação de sonhos, que é uma linha também terapêutica. E a outro trabalho do negativo é o luto. O luto a gente entende quando alguém morreu. Então eu vou lá fazer o luto, perdi, vou ver. Mas se eu entender como um trabalho do negativo, o luto, eu tenho que levar ele para bem no momento em que a minha ilusão se torna uma desilusão. Ali começa o trabalho do luto. Se eu sou capaz de me lutar no sentido de que a minha ilusão morreu, ou está morrendo, ou está sendo ameaçada, e eu tenho que fazer o trabalho do luto. O trabalho do luto é eu tirar todas aquelas imagens que aquilo que morreu me trouxe e elaborá-las de um jeito que as lembranças fiquem o mais positivas possíveis da existência que eu tive. Essa capacidade de lidar com o luto nas mini perdas é que dá a capacidade de eu enfrentar a vida com significância e com capacidade de entendê-la como algo passageiro que tem que se tirar uma certa essência daquela perda. Então, eu trabalhando no negativo, eu estou, de certa forma, lidando com o meu lixo, que é ansiedade, angústia e depressão. Tu vê que hoje no mundo, 50% das pessoas estão deprimidas ou ansiosas ou angustiadas. Ou tudo. E se olhar para cada um de nós, está sempre acontecendo algo angustiante e tenso na vida, não é? E tem algumas pessoas que passam por tudo isso num dia só, né? Ansiedade, depressão, angústia, tudo num dia só, por razões diferentes. Das mais variadas. Das mais, porque, assim, ó, agora, por exemplo, eu ontem vi um capítulo da novela Sabe Tudo ali, Sabe Tudo Não Vale Tudo, e tem aquela menina que é alcoolista, que é a filha da pegadora lá, e ela, assim, ó, ela é com... Ela não sabe lidar com, tipo assim, tu não pode fazer tal coisa. Ela tem uma mãe tão dominadora, tão castradora, tão horrorosa, que o resto do mundo tem que servir aí, é o que ela quer na hora que ela quer, senão ela tem que beber, né? Ela fica assustada, fica com raiva, fica com medo. Quer dizer, é uma parte nossa que é exatamente assim também. Ou faço do jeito que eu quero, ou então eu vou comer tudo,
eu vou beber tudo, eu vou me encher de chocolate, eu vou sair com várias mulheres ou com vários homens, quer dizer, eu vou fazer alguma coisa bem exagerada, que eu sei que me faz mal, entre aspas, né? Pode me dar uma doença, pode, enfim, me faz mal, para poder me vingar. Eu vou fazer uma vingança. Tu deu o exemplo correto, quer dizer, ali ela tem uma sensibilidade ao ideal, quer dizer, o ideal é assim, eu estou gostando dele, eu estou querendo esse caminho que está me deixando feliz, maravilhosa. Eu já idealizei e me iludi absolutamente. Este é o homem da minha vida. E aí, no momento que ela percebe que ele tem outra mulher, há um desmoronamento dos ideais e da ilusão violento, em que a angústia causada por esse desmoronamento é tão grande que eu preciso buscar uma espécie de paraíso artificial. Qual é o paraíso artificial? Uma conduta que me faça desaparecer aquela perda violenta e angustiante que me enlutou nesse momento. Então, a bebida, o álcool, uma conduta agressiva, qualquer tipo de coisa que abafe a minha consciência da angústia e da depressão dessa perda. Aí a pessoa não é capaz de manipular aquela perda de uma forma que, como eu disse, o luto é uma das maneiras de eu ganhar experiência. Dê com a experiência e nem tudo que eu quero pode ser meu e acontecer como eu quero. Mas aí depende da capacidade de cada um. Claro, porque na verdade também ninguém gosta de perder, ninguém gosta de se frustrar, ninguém gosta de não fazer aquilo que sente vontade. Depende a graduação de como tu reage a isso, a cada situação como essa. Porque Então, gostar mesmo ninguém gosta. Quem é que vai dizer, eu estava pensando que eu queria namorar o João e fiz todo o caminho na minha cabeça, já estava imaginando até nós casados, com filhos, envelhecendo na beira do rio, sabe? Porque tem gente que consegue, né? Elas conseguem viajar e montam uma história de começo, meio e fim, já de felicidade. Aí não dá certo, a pessoa surta. E ninguém gosta de perder. Não, então tu vê outra coisa bem mais sofisticada, é que cada um de nós se identifica com o ideal ou a ilusão idealizada que eu quero. Então, eu posso me identificar violentamente com uma ideia, com uma forma de pensar, de ser, e à medida que eu me identifico nela, a minha autoestima, a visão de mim, pessoa, como eu gosto de ser, passa a se misturar com a ideia e com o intuito ou com a ilusão que eu quero. Quanto mais eu estiver ali misturado com a ideia que eu quero, que é o mundo lá fora ou alguma coisa de lá, e a minha autoestima estiver ligada a isso, mais sensível eu sou à perda desse ideal. Então, quanto mais eu tenho uma visão de mim autônoma, de autoestima, que eu sou eu e gosto de mim assim, imune aos ideais que são externos e que são falíveis e, basicamente, as Estamos nos ouvindo aqui, mas a transmissão não está acontecendo. Não, é que houve um cortezinho enquanto o senhor estava falando, cortou primeiro aqui até cair a rede. Nesse momento nós estamos fora da rede, mas ainda estamos por aqui. Ainda estou aqui, ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Então tu vê que agora nós estamos lidando com uma desilusão de que perdemos a rede. Isso. Então ficamos mais abatidos, tristes e sem rede. Mas não é que... Eu me lembrei daquela coisa do todo contém a parte contém o todo, né? Exatamente. O quanto é uma teia, né? É uma verdadeira teia. Então, tu vê, se eu perdi a capacidade de me situar nesse momento, eu preciso ter uma reserva pessoal de autoestima em que, ao perder algo, a autoestima que eu tenho de mim me mantém capaz de lidar com a perda. Uhum. Isso é uma forma sofisticada de aprender com a experiência. Então, eu tenho cada vez mais uma visão de mim que é imune
as perdas no sentido mais comum no caso da novela, em que a perda da idealização daquela relação leva ela a uma necessidade de angústia tão grande, ansiedade tão grande, que eu preciso usar qualquer coisa para desaparecer da minha consciência essa visão tão pesada de perda e de depressão. Agora voltando para a novela e sem esse papo do pessoal, assim, que mãe, hein? Aquela mãe ali é a mãe da psiquiatria, né? É a mãe que realmente vai mostrar o quanto uma mãe pode destruir um filho, uma filha, né? Quem estiver do lado dela. Exatamente, a mãe pragmática que lida com a experiência dentro do pragmatismo absoluto. Então, eu sou uma controladora de tudo. E aí, eu tenho aquele nível de capacidade de controlar que o dinheiro dá e que a capacidade de lidar com a experiência através do poder, eu não tenho limite. Eu manipulo todos e o que puder para que o meu caminho seja esse. Então, tu vê como a onipotência, o narcisismo poderoso de lidar com a realidade de uma forma em que eu tenho todos os elementos na mão para manipular as coisas, é inebriante. Olha a posição narcísica dela quando ela tem um relacionamento, usa um cara como amante, quando ela lida com aquele que cuida de tudo, que é o gerente maior, ela sabe tudo, manipula tudo e parece que tem uma segurança assim transcendente, quase idealizada por todos e todos querendo uma posição semelhante. Aí é que entra o grande problema da novela, né? Quem matou Odete Roitman? Bom, motivação e razões ali a gente está vendo que está se sobrepondo, né? Tá sendo feito ali um nicho de várias pessoas que têm razão, digamos assim, para matá-la, mas olhando pelo aspecto assim da personagem, que eu não estou vendo, não vi a primeira vez, e essa eu estou vendo, até já tinha me decidido a ver com mais cuidado, mas é que eu acho tão chato, sabe? Aquela coisa ali muito chata, e aí eu me distraio com outras coisas e não presto atenção. Mas essa coisa assim do tá ali em cima da cama com um homem bonitão, aí ela pega e manda ele embora, como a gente sempre vê os homens fazendo com as mulheres. Quer dizer, ela na verdade ela assumiu uma posição de um macho e que nunca conseguiu ser nem macho nem fêmea. Ela é uma pessoa que não sabe muito bem qual é o papel dela, que se tirar dela todo o dinheiro, todo o poder, o que sobra ali? Pois é, mas tu vê que essa crítica, ela pode chamar-se uma crítica invejosa. Ah, com certeza, aqueles homens lindos ali, olha. É uma crítica invejosa mesmo. Então, com certeza. Ela representa um ideal de vida absolutamente poderoso, dominante, como se fosse uma rainha poderosa que pode tudo, porque tem poder sobre tudo. Todas as linhas de poder estão na mão dela. Então, isso é uma idealização fantástica de busca de todos nós, no fundo. Porque naquela linha do nosso superego básico, é a onipotência, a cobiça, o ódio, a raiva, a agressividade, o medo sendo manipulado de uma forma extremamente sofisticada para ganhar o poder e mantê-lo o tempo todo na minha mão. Essa onipotência é, vamos dizer, um grande ideal de todos nós, de acordo com cada possibilidade que eu tenho aqui e agora. E tu vê que nesse nível aí a humildade desaparece totalmente. Uhum. O outro é um objeto de manipulação para conseguir o poder e o meu intuito. Então, essa é a base maior de egoísmo total. Mas ela chega, uma pessoa assim, ela chega a se dar conta que se tirar esses dois ingredientes ali, dinheiro e poder, ela vai ficar vazia, ela não tem nada? Não,
Porque o poder é tão inebriante que eu estou no que eu chamo então de paraíso artificial. Eu estou dentro dele, ele está sob meu poder. Por isso que eu acho que a posição chave ali de um caso como esse é só a morte, né? Sim. Por isso que eu acho que chama a atenção que um poder desse tipo só termina com a morte. Agora, essa pessoa que vai até o limite fazendo isso com a irmã, porque ela humilha a irmã o tempo todo, né? Ela faz a irmã se sentir uma pessoa inadequada, burra, incompetente, sabe, dependente dela. Ingênua, né? Ingênua. Isso. Aí, mas o prazer dela é manipular os outros com o poder do dinheiro que ela tem. Ela sabe que todo mundo Exatamente. ela pode comprar quem ela quiser, ela pode manipular quem ela quiser, exclusivamente por causa do dinheiro dela. Então, olha, vamos usar mais a metáfora. É um demônio. É o demônio que nos habita. Como fazer um pacto com esse demônio, como Fausto tentou fazer, e ter as características todas dele, mas com uma capacidade humanizante, de entender o outro como alguém igual a mim. Na linha do demônio, eu vou te usar e tu vai ficar no meu inferno. Eu vou te manipular do meu jeito. Então tu vê, ela começou a manipular agora a filha no sentido assim, filha, esse é o teu desejo? Eu vou te conseguir. Eu vou fazer com que este homem volte para ti, porque eu tenho o poder na mão. Uhum. E aí fareja aquela outra lá que é de uma ambição fantástica e a torna amiga mais íntima, mas o caminho de eu mando em ti e quero que tu faça o que eu mando. Então tu vê que o controle é uma verdadeira aranha que coordena todas as mosquinhas que caem na teia. É um poder inebriante, né, para todo mundo. Todo mundo deseja ser a Odete Reutemann naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, no nosso preconceito, a gente diz, não, mas isso é um demônio, isso aí a gente tem que tirar aí vida. Essas pessoas têm que ser extintas, mortas, desaparecer. Mas o poder leva as pessoas a isso. Daí o paradoxo, então, né? Isso, e na verdade também, de alguma forma, todo mundo vai dando para ela esse poder, mesmo quando ela não está fazendo rigorosamente nada, nem sequer presente está. Ao falar o nome dela, já se estabelece uma história meio mítica, de que Isso. ela significa isso tudo, quer dizer, comprar pessoas, trair pessoas, manipular pessoas. Ela nem precisa estar presente, porque de uma certa maneira a gente tem uma fantasia de que nós somos presas constantes e talvez até porque a gente deixa, porque a gente quer, é confortável, né? De pessoas que são más. E aí a maldade fica com nome e endereço e a gente se sente só coitadinho e livre de responsabilidade. Sim, é que o poder é inebriante e tu tendo a proximidade de um poderoso, que tu tem ganhos e trocas imediatas que são bem concretas, econômicas. Na base, a maioria das corrupções são por causa da quantia de dinheiro, do quanto eu vou ganhar. Então toda a minha ética e moral começa a desaparecer e eu fico a secla ou um dos peões daquela zona de poder, porque aonde eu vou conseguir isso de outra forma? E essa linha ambiciosa que nos habita todos nós, por isso que se diz assim, qual é teu preço? Eu não sei qual é meu preço, depende da oferta que me for feita. E um poderoso como ela tem uma capacidade de manipulação do outro através do poder e de ganhos que a gente vê quando ela chama a menina e diz assim, olha, agora tu vai ter que ser absolutamente honesta. Como é o nome da tua mãe? Quem é a tua mãe? Ah, é ela. Bom, então agora tu é minha secla principal e eu vou te dar todo o poder para conseguir o que eu quero. Tu passa a ser uma secla meu que me obedece, porque tu vai ganhar o que tu quer. Olha, esse pacto é bem o pacto de Fausto. O demônio chega para Fausto e diz assim, tu tá velho, angustiado, triste,
eu quero fazer um pacto contigo, só tem um probleminha aqui. Tu assina com sangue que a tua alma é minha. Todo mundo fica assim, eu não, eu não. Mas o demônio não está fora, está dentro. A Odete Reutemann habita cada um de nós. Só que eu não tenho poder para isso. Eu tenho ética, eu tenho moral. Ah, mas tá, e qual é o nível da tua ética, tua moral? Depende da oferta para que comece a mudar. Não, mas claro que cada um de nós vai defender. Não, não, não. Mas aí nós estamos falando no aqui e agora. Agora, se chega alguém para ti com esse poder todo e te abre campos inimagináveis antes, eu não sei qual é o tipo de pacto que eu sou capaz de fazer. E sabe que agora eu acabei lembrando de uma circunstância real, que numa discussão, uma ocasião, num programa que eu estava fazendo com alguns convidados, era, acho que no tempo dos Correios, aquela primeira corrupção que apareceu lá em 2000 e pouco, 2004, por aí. Aí a gente perguntou quem é aqui que é corrupto, né? Quem é aqui que sabe ser corrupto? Aí tinha um procurador federal que participava do programa e ele disse, eu já tive uma experiência. Primeiro ele disse, eu não sei se eu sou, tá? Porque eu acho que ninguém sabe. Mas eu já tive uma experiência. Aí ele nos contou a experiência, que ofereceram, uma empresa queria uma determinada, tipo assim, uma carta, uma coisa que a procuradoria tinha que dar para poder... Uma liberação, tá? Precisava de uma liberação. E ofereceram para ele um apartamento, e ele nos contou e nos mostrou, inclusive, qual era o apartamento. Ofereceram para ele o apartamento. E ele já estava voltando de São Paulo, estava voltando, não me lembro, os detalhes do Fausto aí, do demônio conversando com o Fausto, eu não sei, não me lembro mais. E ele disse que ele conseguiu, mas ele disse que foi muito difícil, porque ele estava com uma outra possibilidade maior, não de corrupção, mas de subir na carreira. E ele não queria botar a perder por causa daquele apartamento. Porque, na verdade, mesmo se a gente tivesse ido um pouco mais fundo, ele ia dizer que era um apartamento muito michuruca para se vender. Se fosse um apartamento, talvez, num lugar melhor, ele acabasse vendendo. Mas ele nos contou isso. Eu consegui sobreviver, eu não me corrompi. Mas eu vivi essa experiência de alguém me... Assim, é tipo chegar alguém para mim aqui com uma mala com 5 milhões de dólares dentro da mala. Isso é real, né? Agora, eu dizer assim, não, eu não me corrompo, tu nunca viveu, ninguém nunca te ofereceu nada, como é que tu sabe? Não, e tu vê que agora tu trouxe o outro exemplo da novela. Eles pegam aquela mala com 1.200.000 dólares e ela tem uma honestidade que a maioria das pessoas acha uma honestidade burra. Ela é de uma honestidade ingênua na visão de todo mundo. E ele colocando a visão de que esse dinheiro deve ser de desvios. Roubado, E porque e como é um desvio malandro, sacana, por que eu não posso aproveitar, já que caiu na minha mão? E os dois vão provavelmente se separar devido a essa polêmica. Porque ela quer devolver, mesmo que devolva para o ladrão. Eu não tenho capacidade de manipular uma linha. Tu vê? Olha bem. Eu sou capaz de ser vendido, o demônio ganhar de mim, porque na realidade ele está dentro de mim. Porque esse pacto com o demônio é muito sofisticado, porque é tudo que é ruim dentro de mim, fazendo acordo com o lado bom de mim, que é a luta do bem e do mal. Os dois estão unidos. Quer dizer, quando Deus cria o inferno, quem criou o inferno foi Deus, mas por que Deus cria o inferno se ele é contra o inferno? Então, é um paradoxo gigante interno. Tem isso. Quer dizer, o demônio me habita, mas Deus também me habita. Por isso que quem salva em Fausto do demônio é Deus. Mas é o Deus da Santa Teresa, em que o bem e o mal, ao se abre um
campo absoluto ofereceu este apartamento ou esse milhão realmente. Então, a minha odeio porque, como tu disse, ninguém me ofereceu algo para eu deixar de odiar o outro. Nós estamos com problemas na nossa transmissão, de novo, tivemos uma queda. É lamentável isso. Eu peço desculpas aos amigos e às amigas. Não é nada que a gente possa dominar aqui, porque não é aparelho nosso, né? Isso é na rede. Então a gente tem pequenas interrupções, cai e voltamos no mesmo ponto, mas a gente cai, né? Então, só para saber, para o pessoal saber que eu estou sabendo que a gente está tendo essas interrupções. Primeira coisa que eu vou fazer o dia que eu encontrar essa mala com milhões de dólares, eu vou comprar uma rádio, né? Olha, decidimos. Já Rádio decidimos. Nova. Eu vou comprar uma rádio, né? Porque que não tenha que ficar dependendo só da Claro, né? Que aqui no caso é Claro, então toda hora cai do ar, né? Nós temos aqui o Ricardo Coelho, diz assim, saindo um pouco do álcool. Na telenovela América, de 2005, Cristiano Torlone interpretou Aide, uma personagem com cleptomania, que é o transtorno de roubar objetos compulsivamente. A novela explorou o tema, mostrando a busca por tratamento, incluindo psicanálise para essa compulsão. A personagem Aide era rica e, teoricamente, não precisava roubar. Também ele ouvia a respeito disso, né, da cleptomania. Aí já é uma coisa mais sofisticada, porque quando chega nesses pontos a gente tem que voltar para situações mais arcaicas que são ligadas a traumas, né? Por que eu preciso roubar uma coisa se eu tenho dinheiro suficiente para comprá-la? E que eu não teria problema nenhum em tê-la não roubando. Parece que aí começam a ver os que a gente chama os verdadeiros fetiches, né? Que são formas de prazer extremamente sofisticados, que é daquele jeito que eu ganho o prazer. Então, o roubo, apesar de eu ter condições econômicas, tem uma carga, vamos dizer assim, traumática que vem do passado, que aí teria que, talvez, não sei se a novela desvendou alguma coisa ligada à mãe, ao passado da atriz ou do script, que desse condições de entender o prazer que se tem do roubo. Tem pacientes que têm uma tesão incrível pelo roubo, de pegar uma coisa assim, e eu me lembrei de uma técnica que é muito comum num tempo passado. Ele tinha uma capacidade muito grande de roubar coisas de supermercado. Então, uma das técnicas assim era, então, por exemplo, pego 2 mamõezinhos e peso. E aí depois abro o saquinho e ponho mais um. Pego umas ameixas e faço isso. Pego um queijo e ele dá para botar no bolso. Eu estou com o carrinho, eu me lembro bem. Então, ele estava com o carrinho no supermercado e tinha algumas coisas dentro. Aí então ele pegava o telefone e fazia de conta que o sinal não estava funcionando. E aí ia caminhando até o carro e depositava tudo aquilo que estava nos bolsos ou no saquinho que já tinha sido pesado e depositava o saquinho passava na caixa porque já tinha o preço anterior, né? E as coisas do bolso, ele ia telefonar, ia até a garagem e botava no carro. Mas não precisava fazer isso. Uhum. Mas precisava a atenção. Sim, Olha, o inebriamento de passar o outro para trás. Não, e também a expertise de não ser pego, de não porque a ansiedade de ser flagrado deve dar uma adrenalina incrível, né? Isso, e ainda dizia assim, mas esses supermercados não têm câmera direito, ninguém olha, tudo mais, é uma facilidade. Então, o prazer está em fazer aquilo, embora não haja necessidade. Isso é um fetiche.
E essa diferença entre fetiche que fala? Fetiche? Fetichismo é de fazer coisas. Porque eu sempre achei que fetiche era só um lance sexual, não é? Sim, mas são fetiches de todo tipo, porque os prazeres sublimados vão desde a sexualidade até os prazeres místicos, né? Tu tem que entender que o prazer sofre evoluções de transformação até o nível mais. Então, a sexualidade ela evolui com prazeres que se afastam da pura sexualidade no sentido físico. Agora, mas assim, ó, se daí tu abstrai, né? Tu abstrai tudo e tu vai ver que tudo se trata exclusivamente de derramamento de adrenalina, de algum hormônio, de alguma química. É só isso, é derramamento de alguma química no corpo. Não, é que aí entra outra complexidade. Nós, como entidade psíquica, nós estamos encravados no corpo. No corpo. E o corpo é outro mundo externo. Assim como o mundo externo está lá. Eu sei que no meu corpo correm hormônios que estimulam esses estados afetivos, que são os hormônios, mas são psicológicos já. São afetos, pensamentos e condutas. Então isso já ultrapassou o corpo físico. Mas é graças ao corpo físico também, que é fundido comigo, que eu sou capaz de ter essas vivências. Quer dizer, eu estou no mundo físico. E só a morte me tira desse mundo. Aí a hipótese de uma outra vida é algo que está fora da nossa cogitação no momento, né? Sim, sim. Agora, abstraindo toda essas duas, vamos dizer, essas duas condições, corpo, emoção, mente, e aí tu vai ver que tudo isso é interligado de alguma maneira pelo hormônio que produz tudo isso, a química que vai produzir. Sim, mas aí é que está. Isso é uma interação, porque é muito fácil eu dizer o hormônio produz isso. Parece que a estrutura psicológica que ela é criada pelo corpo. Daí a visão que nós não temos vida nenhuma depois da morte. Uhum. Quer dizer, nós temos só uma vida química. E isso é uma das grandes discussões. A estrutura da nossa consciência, o meu ser, eu, psíquico, ele persiste depois da morte ou é um produto hormonal de um corpo que, quando morre, desaparece tudo? Essa é a grande discussão, né? Grande pergunta. O Pedro Paulo diz assim, pergunta ao Dr. Maia, a Reutemann tem um demônio dentro do seu ser, mas dentro da forma perversa que atinge os seus objetivos, ela tem como fim a felicidade para ela e dos filhos. A felicidade dela, para ela, é a felicidade dos filhos, né? Gostaria que ele explicasse que este demônio quer na sua cabeça a realização que é para ela os parceiros dos filhos. Logo, continuará manipulando um possível genro e uma nora. Não sei se me fiz entender. Na sua cabeça, ela quer ser feliz. Exatamente, porque uma felicidade nesse nível, ela está buscando a felicidade que nós, dentro da ética e da moral, dizemos que é errada, porque ela não está fazendo a coisa certa e ela não tem noção do bem e do mal. Então, há uma luta constante entre o demônio que nos habita, que é hormonal, então podemos dizer que quer sobreviver de qualquer maneira, porque tu vê, o corpo fisicamente faz de tudo para sobreviver. Ele vive para se manter vivo até a morte. Então, ele usa de todos os jeitos possíveis para sobreviver. Então, para sobreviver, vamos dizer, o corpo, quando eu estou numa luta onde eu não tenho alimento, o que eu faço? Eu vou fazer de tudo até fazer antropofagia, como naquele caso do avião que caiu nos Andes. Os que sobreviveram comeram os companheiros. Então, é mal eu sobreviver matando, ou melhor, comendo o corpo de quem está morto?
Então, a relatividade da ética e da moral sofrem o tempo todo mudanças dependendo do meu anseio, do meu desejo. A Odete Roitman deseja o poder, e o poder está ligado a todos os que eu tenho como meus parentes, no caso, e a minha firma e as pessoas que eu manipulo. Quando ela descobriu que aquele cara que também busca poder entrou de forma errada na firma através buscando uma senha que ele não podia ter acesso, mas ao fazer isso ele conseguiu algo importantíssimo para a própria firma. O que ela fez? Guindou ele a uma posição alta, porque ela sabe que todos os que têm poderes menores e que podem ser meus asseclas, se eu jogar na linha do meu poder, na minha teia, eu ganho cada vez mais poder. Sim, Então tem ela é que um ter demônio que aliados. quer felicidade. Sim, Mas ela sabe dar poder para é aquele bom chefe, né? Aquele chefe que dá poderes para servirem o que ele quer. Mas ele quer exatamente. pessoas inteligentes para trabalhar nisso, né? Agora, se eu estou fora e uso a minha ética e moral sem poder, eu critico. Uhum. Mas eu não sei e não posso dizer que se eu tivesse lá não seria igual. Sem dúvida. É um questionamento que, na época que a novela aconteceu, isso nasceu com muita força. E dizem que agora não está causando o mesmo impacto, não está tendo o mesmo resultado de Ibope e tal, porque isso já não é mais uma coisa que o pessoal esteja vendo como novidade. Todo mundo já sabe que as pessoas, de um modo geral, são corruptas, que as pessoas são dominadoras, que as pessoas são castradoras. A novela não está tendo o mesmo impacto que teve em 1980. Quer dizer, todos nós estamos convivendo melhor com nossos demônios internos. A gente já conhece melhor os capetinhos da. Exatamente. Não é chocante como uma zona ético-moral. Por isso que até a Igreja Católica hoje, se me excomungar, eu vou até ficar folclórico, né? Olha, Uhum. sabe que eu estou chegando aqui, eu sou um excomungado. Sim, vai ser Até parte do currículo. Uhum. é um currículo bom. Vai encantar o teu currículo. Porque assim, ó, assim como aparece a mãe perversa, a mãe dominadora, a mãe castradora na Odete Roitman, aparece aquela mãe zumbi, aquela mãe babaca, aquela mãe dominada, aquela mãe assim que parece que não tem dois neurônios funcionando, que é a mãe da menina malvada. É Sim, a mãe da Odete pobre. tu vê, essa mãe representa bem o que tu disse agora. É a mãe da Odete Roitman do passado, que não vê ódio no mundo. Tudo é certo, tudo é maravilhoso, tudo é bom e Tudo a é gente tem que ser correto. querido. Uhum. É, é a mãezinha da década de 60. Não, mas que ainda está por aí, não mudou. Eu Não, acho tá que nunca vai cheio mudar. disso. Por isso que é chocante uma novela como essa. Tem gente que diz, mas que coisa horrível. Porque eu não consigo lidar com essa sofisticação da ética e da moral como uma luta constante entre o bem e o mal. A maioria de nós fica nervoso, é melhor, eu nem quero ver, isso aí não Uhum. existe. Coisa do demônio, pronto. De uma certa maneira, isso facilita assim, a calma da própria sociedade, né? Eu não quero ver, eu não quero saber. Então, de vez em quando, abre ali a tampa do esgoto e eu fico sabendo de alguma coisa, aí eu fico muito brava, eu assino um abaixo-assinado dizendo que eu sou contra, mas na verdade eu não quero nem me misturar nisso aí. Não, e tu vê que aí entra aquele emoji que nós já discutimos, 80-20, que é um cálculo até matemático de que 20% da população é que tem tudo, tem o poder. 80 são passivos e nem querem saber daquilo. Então, esses 80 são a massa comum que anseia por ter, mas não tem capacidade de se aproximar dos 20. Que no emoji da adolescência significa que 80% das mulheres desejam homens que são ricos, bonitos ou mais agressivos.
Mas no sentido social, tu pode ver que sempre 20% da população está no poder, em vários níveis. Pois é. O que a gente sabe é o seguinte, a humanidade ela não consegue evoluir basicamente nessas questões, né? Nos últimos 1000 anos. Porque se tu pegar a história da Roma Antiga, se tu pegar a história da Idade Média, dos Borgias, desculpe, se tu pegar essas histórias que restam pequenos pedaços assim, que a gente julga que são verdadeiras, não deixa de ser isso aí, né? Basicamente. Não. É a luta pelo poder. É uma casta dominante que está no poder e a outra, que seria então 80% da população, submissa. Na Idade Média, um rei o que tinha? Tinha todo o poder, o Fausto, maravilhoso, e o entorno era tudo dele e as pessoas trabalhavam para ele para sobreviver, conviver com a sua pobreza, procriando e mantendo esses limites até que um outro poder quisesse ter poder para tirar esse poder desse rei. Então, a briga objetiva é a mesma briga interna ético-moral que eu tenho comigo mesmo e com o meu relacionamento em torno. Isso não muda nunca. Não muda nunca, né? Interessante que isso parece ser alguma coisa no DNA, assim, uma coisa no cromossomos, né? Agora eu tô falando assim de gozação, né? E se tu for para a linha animal, ou tu mata o teu adversário, ou tu foge. É luta e fuga, luta e fuga. O tempo todo. E as espécies o tempo todo estão interagindo entre si. Umas alimentam as outras e as que são o alimento geralmente descobrem capacidade de fugir de serem alimento. E há outras estratégias para buscar o alimento, que é a expertise e a capacidade de mais poder, de estratégias, de inteligência. Esse é o nosso DNA constante, sobrevivência. Aqui o amigo me manda, ele manda aqui um estudo dizendo que esse 80-20 também entra na questão dos orgasmos. 80% das mulheres não têm orgasmos e 20% se preocupam com isso e querem saber disso. Aqui o material é bem... Eu tenho que ter tempo aqui para ler, porque é um material muito grande que ele me manda, né? Onde fala sobre que dizer que... Como é que é? Que... assim, ó, temos que nos preocupar. A queda hormonal começa a ocorrer aos 35 anos de idade. Estamos no século XXI, com tantos avanços tecnológicos, porém estamos com a cabeça presa no século XX, pensando que a falta de libido é de acordo com a idade e difícil de ser recuperada, mas não é bem assim. Mas aí eu não vou ter que ter tempo para ler isso aqui, né? O fato é esse, 80% também das pessoas, das mulheres aqui no caso, não têm orgasmo e 20% são interessadas nisso e se preocupam com isso, mas não tem nada a ver com a idade. Aí ele trouxe essa 80-20 para uma linha do corpo, na linha hormonal, em que eu posso trazer ela para qualquer tipo de medida, né? Quer dizer, aí fica assim uma expertise física que eu não tenho, que eu gostaria de ter, que também é um ideal psicológico, quer dizer, eu gostaria de ter orgasmos até os 100 anos. Eu busco e eu sofro porque perdi isso quando tinha 70. Então, aí passa a ser uma lei já pessoal. Nós saímos do social amplo para o pessoal mais restrito, que é físico. Mas que, na verdade, acaba influenciando. É que esse físico pessoal, ele vai interferir no resultado lá do conjunto emocional. Né? É lógico, claro. Porque se eu trago, eu posso trazer essa visão do 80-20 para todos os níveis de experiência. Para tudo. Tanto níveis bem pessoais como níveis sociais. Mas isso a gente vê até em pequenos grupos, né, doutor Maia? Em qualquer circunstância.
Até, por exemplo, tem uma casa onde tem, vamos dizer, 10 pessoas, tá? E alguém diz assim, ó, o que nós vamos almoçar? É uma ou duas que levanta e diz, eu estava pensando isso, eu estava pensando aquilo, o resto tudo fica ali esperando. Exato, tu trouxe o exemplo perfeito. Quer dizer, os mais espertos ou que tenham a capacidade vamos dizer, de liderança naquele momento ganham a preferência. E então, tem uma parte, então, da sociedade que é simplesmente passiva mesmo, não em qualquer circunstância. Exatamente. Essa é a massa maior, em que o esperto, o que tem essa capacidade, como tu disse, então, olha, o que vamos almoçar? Um lá diz, hoje eu quero um carreteiro. Uhum. É uma boa ideia, todo mundo vai. Mas por que ele foi o que mais trouxe imediatamente? Provavelmente o mais esperto e o mais capaz de fazer uma adaptação rápida às situações existenciais de vida que aparecem o tempo todo. Então, esse é o mais adaptado. Ou seja, tem a liderança, ela é nata. Aí é que está. Então, tem uma característica pessoal de desenvolvimento, que é pessoal, altamente pessoal, individual, da minha formação, de que eu tenho uma capacidade de curiosidade, de expertise, de percepção do ambiente e dos outros avançada. E isso parece que são determinados indivíduos que ficam na estatística. 20% da população tem mais expertise para lidar com a experiência e com a existência, no sentido de como abrir caminhos aqui e agora, nesse momento. E 80% teriam que seguir os caminhos abertos por essa gente mais capaz. E em praticamente 100% de qualquer atividade, tu vai encontrar essa porcentagem, porque a gente vê, parece que eu acho que na escola, as professoras, elas mais ou menos podem dizer isso, né? Mesmo na escola mais assim, mais de berço, né? Tu vai ter aqueles que, assim, a criança menor, tu vai encontrar aquelas que ficam esperando e vai encontrar aqueles que vão fazendo, botando as coisas no lugar, perguntando para a professora, ajudando a professora, os ativos. E aquilo ali, e às vezes aquela criança nem é assim em casa. E até se diz assim que na linha da máxima pobreza e da máxima problemática social, 1/3 dá certo. Uhum. Se tu puder ver a estatística, dependendo assim que a maioria não dá certo, não vai adiante daquilo que é a origem. Mas tem uma estatística que aí a gente pode botar mais ou menos até 20%, seria 1/5, né? Cada 100 pessoas, ou 20, de cada 100, 20 teriam capacidades de sair da massa informe, da massa sem futuro, que está estabilizada numa condição negativa de crescimento pessoal ou social. Mas 20% desses aí, que seria então um quinto, né, um décimo, sei lá, depende aí da estatística que tu usar, né? Uhum. Teria uma capacidade inata, pessoal, de entender o mundo e a realidade em torno, como tu falou, uma criança que essa seria a capacidade de fazer bullying nos outros. Porque eu tenho uma percepção da fraqueza daquele lá e como é que eu posso usar essa fraqueza para me situar. A mini Odetinha Reutemann dentro de cada criança. Sim. A nossa amiga Fanca, ela diz assim, bom dia, querida, bom dia, Fanca. Pro Dr. Maia, antigamente as mães se preocupavam basicamente em cuidar dos filhos da casa. Hoje não é mais assim. A mãe tem uma carga extremamente densa, além de continuar cuidando dos filhos. Existem alguns danos no que tange o referencial mãe nesse novo contexto? Um abraço de Dr. Maia e feliz Dia das Mães Bia e Mamães Manaualtas. Muito bem. Eu vi uma reportagem recente agora
em que aparece bem isso. A geração Z, que nasceu em 2020 para 2000 para cá, quer dizer que ela teria hoje uma idade assim, em torno de 20 anos, por aí, já tem uma outra geração que tem um nome que está surgindo agora, mas a geração Z, nessa reportagem, eles não dão bola para o dinheiro ou para as coisas ligadas ao ter. E então aparece na reportagem a bolsa vazia. E aí, então, por que uma geração desse tipo está crescendo? Porque ela é dependente e todo o crescimento dessa geração, no sentido pai e mãe, é extremamente protetor. Os pais enfim, os pais dão tudo e protegem desse mundo agressivo que existe lá fora. Então, eu tenho uma tendência a ficar dependente dessa estrutura de base, não dando muita importância a como ela vem através dos meus pais, aparecendo então como uma espécie de vivência assim, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Então a tendência é ficar mais com os pais hoje, dependente de situações de base, que seria a família, porque eu nasci protegido. Sim, Então, mas ao mesmo tempo, assim, como é que é o nome daquela planta que gruda na outra e cresce e vive na outra? Parasita. Parasita. Então, o que a gente está vendo são gerações parasitas, porque e pais que são, digamos assim, eles aceitam e gostam disso porque eles querem continuar dominando. Então, são os filhos de estufa. Hidropônicos, quer dizer, não precisam lidar com a terra, eles são alimentados por uma geração que viu o mundo como perigoso, porque eu, no meu caminho inicial de vida, eu era solto, eu saía caminhando, ia lá para um arroio pescar, me metia no mato, caçava. Quem é que sai de casa hoje com 7, 8 anos de idade para caminhar na rua e ir até não sei aonde? Ninguém. E se faz, Então, a gente sabe que tá até uma vizinha, está se olha perigando, alguém, né, nesse mundo de hoje. até uma vizinha, Então, se souber, vai chamar a polícia, vai avisar, porque a mãe e o pai estão sendo perversos, relapsos. exatamente. Então até um amigo meu que é investidor, eu disse para ele, olha, o teu futuro com essa turma aí que tem hoje 25 anos vai ser sem graça. Aí nós chegamos à conclusão, não, nós temos que chamar os pais porque eles têm que investir muito para manter um filho com 30, 40 anos dentro de casa. Ou que não quer casar, não quer ter filhos, não quer complicações, não quer sofrer. Então vive no lar de base, na estufa. Porque antigamente a aventura do piá, da gurizada, era justamente essa de ir para a rua, né? Agora, hoje, Exato. a rua deles é nessa imensa avenida chamada internet. Então, ó, agora tu já trouxe a estufa de uma forma muito mais confortável. Não, é muito louco. Ontem eu vi uma postagem, eu não sei onde foi que eu botei aquela postagem, que eu ia levantar, ia fazer alguma coisa com ela, mas acho que eu nem guardei. Que é assim, ó, sair de noite, tipo assim, uma pessoa em casa, tá? Vou falar. A pessoa tá em casa e fica dizendo em voz alta: sair para balada, sair para algum lugar para um jantar é muito bom, mas o melhor mesmo é ficar no sofá em sala, ficar no sofá na sala com um cobertorzinho vestido de morador de rua. Então, tu pode dizer assim, o que tu é, querido? Eu sou hidropônico. Sabe, eu quero ficar com aquela roupa bem desmilinguida, né? Aquela roupa bem desgrenhada de meia, sentado no sofá ou na cama, com um edredom, não quero mais nem sair para a rua. Ficar em casa do conforto. Nós somos uma geração assim completamente viciadas no conforto. Exatamente, é exato isso aí.
E daqui a pouco pode ir uma turminha assim mais avançada dizer assim, hoje nós vamos fazer uma figuração embaixo do viaduto. Cada um leva seu cobertorzinho e vamos fazer um sono lá. Porque está na moda ser morador de rua. Eu ri muito com aquilo. Eu não, acho que eu botei fora, não guardei. Que droga. Muito, muito bom. Porque realmente a pessoa te convida, né? Vamos no cinema. Ah, pois é, a gente dá uma desculpa. Vamos jantar fora, vamos visitar fulano, e tu fica dando desculpa para não ir a lugar nenhum, porque tu quer ficar na tua casinha, na tua caminha, no teu sofazinho, com sabe? Vestido como um morador de rua mesmo, totalmente desgrenhado. Exatamente. O único lugar ainda que eu posso me encontrar contigo seria na academia ou correr na beira do rio. Não, e rapidinho, porque eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Que eu loucura, preciso fazer né? no corpo, eu tenho que mexer um pouquinho, né? Que coisa interessante. Mas, doutor Maia, antes que a gente termine aqui, e o Papa, o que o senhor achou? Pois é, parece que esse Papa, a tendência, tu vê, mas eu soube aí que o mais que o que seria o italiano, parece que foi traído ou foi passado para trás, então ele pegou todos os votos para esse, que eu não me lembro o O nome desse Parolin, italiano, o o Parolin. Parolin. Isso, acho que o Então, que eu soube, olha só o que eu soube, tá? Mas aí tudo no âmbito da fofoca. Pode ser que a gente saiba que é verdade ou é mentira, né? Mas o que aconteceu? Perto do meio-dia saiu uma fumaça branca e depois eles voltaram atrás e disseram que não era, que tinha havido um erro, que o cara que botou a fumaça lá errou e que na verdade era fumaça preta. E isso está em todos os sites, essa notícia está ali, né? Que foi um erro do sim. Vaticano, que eles voltaram atrás e tal. Dizem que nesse primeiro fumacê do segundo dia, o Parolin ai meu Deus, ele foi escolhido, foi eleito, e aí chega aquele momento que ele tem que perguntar para ele se ele aceita. E ele mesmo era o cara que tinha que perguntar para ele, porque ele era o chefe da coisa ali que estava acontecendo. E parece que, surpreendentemente, para quem estava ali, ele disse que não aceitava. E deu um frisson, daí eles tiveram que volta atrás, não tem fumaça, não é positivo, é negativo. E aí, rapidamente, eles votaram de novo, e aí ele teria feito esse movimento, porque ele não queria ser, e passou para esse camarada aí, que seria o mais próximo do Papa, do Francisco. Porque ele recebeu um telefonema do Trump antes, né? Ah, no mínimo. Aí a teoria da conspiração perfeita. Todo mundo falando em inglês, né? Não, mas é que é assim, ó, como teve esse momento em que saiu a fumaça branca, e aí eles disseram que erraram, botaram a fumaça preta, claro que aí se nasce todo tipo de conspiração, né? Aí o que eu soube é que teria sido Parolin, teria dito que não queria ser Papa, e aí ele transferiu todos os votos dele para esse camarada, que seria muito próximo do... E aí esse norte-americano que foi eleito, ele já não cumpriu com uma promessa que ele teria feito para o Papa Francisco. Ele teria que ter sido chamado de Pedro ou de João, uma coisa assim. E aí, surpreendentemente, ele chegou com o Leão, que já seria um pedido do Papa Francisco para ele, que ele fosse, então, o João ou Pedro, alguma coisa assim. E ele já teria traído, vamos dizer, uma promessa feita ao Francisco. É verdade? Não sei. É mentira? Também não sei. Mas ali a gente sabe, né? Até filmes vão fazer a respeito disso. Outra coisa, tu tem alguma ideia de por que o Parolin não quis? Pois não tem. Não tem. Pois é. Essa é uma chave que... Aí é essa gozação que eu falei, né? Porque, doutor Maia, essa semana eu me surpreendi com duas coisas que eu não sabia.
tá? Uma eu já falei, agora uma eu vou falar agora, mas que também já saiu no site até da prefeitura e o Ricardo Coelho foi que me contou. Nós tivemos o Dom Aloysio Lorscheider, que ele foi escolhido Papa em 1978, não aceitou, e daí elegeram o João Paulo II. Sim. Tá? Porque o Lorscheider tinha já feito, já tinha colocado Safena, e aí ele não aceitou, porque ele disse que estava doente, não ia aceitar, não sei o que, ele acabou morrendo depois do João Paulo II. E morreu aqui em Porto Alegre, o Lorscheider. Foi o único cara que não aceitou ser Papa. Claro, só podia ser de Porto Alegre, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E a outra coisa que eu não sabia é que nós temos aqui em Porto Alegre um cara que já ganhou, de Porto Alegrense, daqui, né? Que já ganhou o Oscar. A Prefeitura de Porto Alegre contou todos os detalhes, está lá no site da Prefeitura. É um cidadão que ele levou a estatueta o Lorscheider, ele é do interior do Rio Grande do Sul, né? Não me lembro agora o nome da cidade. Viu? Bairrismo. Bairrismo, né? Coisa de gaúcho, né? Coisa de Gaudério. Humildes. Muito humildes, né? Uma humildade que não tem fim, né? Mas o que resta é isso. Hipoteticamente, a humildade é uma das formas de lidar com o demônio que nos habita. Mas agora, abstraindo toda essa fala, né, que a gente... Parece que a gente tem medo, né, de ter o lado sombra, porque ninguém quer admitir que tu tem um lado sombra, que tu tem um lado FDP. Eu sou do bem. Tu é totalmente uma pessoa a mais querida que tem, né? Só a coisa mais querida. Essa parte nossa, assim, que de vez em quando se ensaia e sai, ela aparece com muito mais, assim, qualidades e de um modo muito mais, vamos dizer assim, explícito na mãe, né? E amanhã é dia da mãe, dia das mães. Então, trazer para a luz essa coisa, assim, né? Que nós temos esse lado mais sombra e que não tem nada demais ter, né? Mas que a mulher tem muito disso. Amanhã é dia das mães. Lado sombra. Por isso que a própria psiquiatria bota a culpa na mãe o tempo todo, né? Vamos dizer assim, a visão de culpa na mãe é pesada, né? Fica assim uma coisa pesada, porque parece que tem que se dar para a mãe, então, uma aura de divindade, de maravilha, e que se o filho tem algum problema é por uma coisa que não tem nada a ver com a mãe. Mas como a gente sabe que nós somos uns seres absolutamente sem nenhuma capacidade psicológica, nem de se defender, nem de se entender como pessoa no nascimento e uma infância assim gigantesca, né, de dependência da família, quer dizer, aí a gente tem que ser capaz de entender que a problemática que habita a família e as pessoas mais poderosas que me recebem como um ser assim fetal que não sabe nada, realmente o ambiente é que me constrói, a relação afetiva com a estrutura que eu fico inserido é que me constrói, possibilitando então, de novo, aí a gente pode levantar uma coisa também mais sofisticada, possibilitando que eu seja mais capaz de lidar com a realidade que eu aprendo a ser e viver do que algumas outras pessoas que não têm essa capacidade. Então tem uma capacidade pessoal e uma capacidade de ambiente. As duas é que vão me dar condições de ser o que eu vou ser no futuro. Porque eu sou uma tábua rasa, eu tenho que ser construído através das vivências com os outros para ser eu. Então, na realidade, eu vou ser um produto do meio que eu nasci, né? Não é culpa de ninguém. Claro.
O Pedro Paulo diz: não dá para acreditar, tudo isso são especulações. Os cardeais são proibidos de qualquer comentário a respeito do conclave. Por isso é com chaves. Seria uma baderna se cada cardeal saísse comentando os pormenores. O que é verdade é que o Dom Jaime, que disse que se fosse eleito, seria chamado Papa Gaio, né? Papa Gaio. A verdade é que ele era muito piadista, mas é que essa notícia, essa informação, Pedro Paulo, ela está num livro escrito pelo Frei Beto e que o Vaticano não desmentiu. Entendeu? Não tem desmentido, é um livro oficial do Frei Beto que conta essa história e mais, né, que essa história desse não aceito estaria também marcado no filme Poderoso Chefão. Lá no meio das conversas lá do filme Poderoso Chefão, eles teriam comentado esse Papa que não aceitou o convite para ser Papa. Agora, eu vou dizer de boa aqui para ti, né? Se é verdade ou é mentira, eu não vou assinar nenhum nem outro, porque eles não me convidaram, não estava lá, né? Não sei, é 1978. Isso. Eu vou procurar, não, qualquer pessoa pode procurar aí na internet, né? O assunto já não está mais tão fechado assim. Eu não sei, Beatriz, se tu viu a origem do conclave, que foi em 1200, que os 16 cardeais se reuniram numa cidade próxima de Roma e que iam eleger um novo Papa. E esse novo Papa levou 3 anos para ser eleito, porque eles não chegavam a se acertar, porque eram cardeais franceses e italianos, brigavam entre si. E aí o povo em torno da cidade, depois de quase 3 anos e 6 dias, eu me lembro, eles chegaram e fecharam a porta e disseram para eles, se eles não resolverem, o povo da cidade, se vocês não acertarem, vocês não poderão sair mais daí. Fecharam a porta e deixaram eles lá dentro. E a comida e o vinho que vinha durante esses 3 anos, eles passaram a pão e água. E daqui a pouco, como não resolviam, tiraram o teto, que é para que o teto aí era época fria e caía neve, e aí disseram que aí o Espírito Santo baixaria sobre eles e aí teria um Papa. E só assim, depois de 3 anos, é que apareceu o novo Papa. Mas eles continuaram brigando, porque italiano para brigar basta estar vivo, né? Não, então tu vê que é uma briga fantástica de posições e opiniões. Tu vê 3 anos para conseguir. Anos. Só o povo da cidade é que conseguiu que eles parassem de brigar e elegessem um Papa. Que coisa, né? O senhor já viu o filme Conclave? Eu não vi ainda. Já vi. Já viu? Bem isso. O Papa novo é um hermafrodita. Ele tem útero. Mas já teve uma história assim, né? Eles tinham que pegar o saco do Papa para provar que era homem, né? Tem uma história disso. Ele tinha que sentar. Ele tinha que sentar numa cadeira especial, onde ele ficava. Aí quem passava ali podia pegar o saco dele para saber que era porque já tinha passado uma mulher que acabou virando papisa, que era uma mulher. Outra coisa interessante que me veio é assim, que tem igrejas no mundo que tem o prepúcio de Jesus, né? Pois é. Eu vou te dizer, né? Não há o que não acha. Agora, outra coisa que aconteceu, uma paciente minha me disse que o filho de 18, vai fazer 18 anos, agora foi convocado pelo Exército, e a primeira coisa que eles se apresentaram é tirar as calças e baixar as calças e te mostrar o que eles têm. Pois é, então, eles estão fazendo isso, né? Até porque eu acho que tem muito general que está em dúvida, sabe? Mas... É homem ou é mulher? Dele mesmo, né? Dr. Maia, no domingo que vem, sem ser amanhã, no outro domingo, nós vamos num grupo aqui da Manaus, nós vamos de van até Encantado para conhecer o Jesus Protetor, que é uma estátua maior que a estátua... Mais alta que o Cristo, né? Mais alta que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro.
Então a gente já Isso. está com o grupo montado e tal, né? A gente está terminando de montar. Então eu estou ansiosa para ver, porque você sabe que mais de 350 mil pessoas já visitaram, e nos últimos finais de semana, mais de 15 mil pessoas foram até lá de vários pontos do Brasil e fora do Brasil para visitar. Aí eu estou super ansiosa para conhecer, para visitar, e agora a gente já está meio que terminando ali, né, o ensaio do grupo. Porque essa coisa da morte do Papa e tal, eu já tinha pedido para a gente ir. Ano passado eu queria visitar para conhecer, né, essa estátua aí e tal. Aí ficou, ano passado foi um ano meio complicado. Aí depois nem me lembrava mais. Aí a Sheila me avisou, tá pronto o passeio para ir até o Cristo Protetor lá em Encantado. Então a gente vai, bate e volta, a gente vai de manhã e volta de tarde, né? Aí eu estou bem entusiasmada e eu até brinquei, eu digo, olha, antes de nós irmos, nós já vamos saber quem é o novo Papa. Porque fazia muito tempo, né, que a gente quase não falava, mas em Jesus, então, ninguém fala, né? Não, acabou. Então, eu peço uma oração tua para mim, pelo menos. Não, com certeza, pode deixar. Junto ao novo Cristo. Vou fazer ao vivo, vou fazer uma transmissão de lá, tá? Mesmo, maravilha. Beleza, eu tenho certeza que o senhor vai estar ajoelhado ali, rezando comigo. Sabe? Doutor Maia, eu desejo aí uma boa semana, tudo de bom. Muito obrigada, tá? E a todas as mães um grande abraço, né, Beatriz? Isso mesmo, a todas as mães aí de casa também, tudo de bom, um grande abraço. Beleza. Obrigada. Beijo para ti, tudo de beijo. É isso, amigas e amigos. Eu estou chegando ao final aqui do nosso encontro. Agradeço a todos e todas. Muito obrigada. Desculpa alguma coisa, né? A gente está aqui de boa, querendo ser feliz. E se tudo der certo, hoje é sábado, então se tudo der certo, eu volto segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, mas amanhã, domingo, às 19 horas, o Adroaldo Bauer Correia deve estar com a gente com o domingo.com ao vivo, aqui de Porto Alegre também, né? Grande beijo, fiquem em paz e até segunda.